Boa tarde, excelentíssimos senhores julgadores, excelentíssimo senhor relator Ivan Bonilha, na pessoa de quem cumprimento a todos os membros desta corte. Peço a palavra com o devido respeito nesta sustentação para os representados Luciano Valério Belo Machado, Antônio Carlos Salles Bellinati e Glauco Machado Requião. Doutos julgadores, a presente representação tem por objeto as alegadas irregularidades ocorridas no processo de constituição da CS Bioenergia S.A., conforme adiante se falará. Entretanto, especificamente para os representados, Luciano, Antônio Carlos e Glauco, antes de se adentrar ao mérito, é preciso ressaltar a ilegitimidade passiva dos mesmos para integrarem o polo passivo da presente representação. Eles foram arrolados no feito por terem ocupado a diretoria executiva da companhia em algum período de tempo. Entretanto, é preciso destacar que a CS Bioenergia foi constituída oficialmente em julho de 2014 e os feitos, análises, deliberações nas instâncias internas da Sanepar ocorreram também no primeiro semestre daquele ano, 2014. Entretanto, vejamos as datas em que os representados ocuparam a diretoria executiva da Sanepar. Luciano ingressou na diretoria de Meio Ambiente e Ação Social em junho de 2015 e para a diretoria administrativa da estatal somente foi designado em dezembro de 2015, onde permaneceu até abril de 2018. Antônio Bellinati, por sua vez, ocupou a diretoria da Sanepar em 2 períodos de tempo, sendo o primeiro de janeiro de 2011 a agosto de 2013 e o segundo de janeiro de 2015 a julho de 2018. E Glauco Requião somente ingressou na diretoria executiva da Sanepar em janeiro de 2016, tendo ocupado anteriormente apenas cargos sem poder decisório ou diretivo. Deste modo, considerando que todos os fatos que estão sob análise na presente representação decorrem da alegada irregularidade das irregularidades havidas na constituição da CS Bioenergia, é patente a ilegitimidade passiva dos ora representados, Luciano, Antônio e Glauco, uma vez que integraram a diretoria executiva somente após a constituição da CS Bioenergia, pelo que o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos três, bem como a extinção do feito em relação a eles, com fulcro no artigo 485, inciso 6 do CPC, é medida que se impõe. Entretanto, acaso superada a preliminar, o que não se espera, no mérito é necessário apontar que a representação também não merece prosperar. Isso porque, inicialmente, aponta o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas que a CS Bioenergia não se enquadraria na hipótese legal autorizativa trazida pelo artigo 2º da Lei Estadual 17.314 de 2012, a chamada Lei de Inovação, uma vez que o produto, processo ou serviço, além de não ser inovador, se confundiria com o objeto social da Sanepar. Todavia, excelências, referido argumento não reflete a realidade. Conforme já consta amplamente demonstrado nos autos da representação, a tecnologia empregada pela CS Bioenergia é a única no país que permite o tratamento em conjunto do lodo advindo de aterros sanitários e de material orgânico para a produção de biogás. Ainda não há que se falar na confusão do objeto social com o objeto da Sanepar, uma vez que o objeto social da CS Bioenergia é a produção de biogás, enquanto o da estatal é o saneamento básico em si. Nesse viés, inclusive, é importante destacar o cunho ambiental do objeto social da CS Bioenergia, o qual acaba por tratar um grave problema, um grave histórico problema, do lodo advindo dos aterros sanitários, que anteriormente acabavam sendo inadvertidamente lançados em aterros e sem qualquer proveito econômico daquele resíduo. Ainda, em relação à alegada irregularidade do processo de constituição da CS Bio, especificamente com relação à dispensa de licitação, cabe destacar que o artigo 25 da Lei 8666 de 93, bem como o artigo 33 da Lei Estadual 15608 de 2017, dizem que, ao caso concreto, inviável seria a competição, uma vez que, já tendo sido demonstrada a inovação do processo apresentado pela empresa Catalini para a criação da SPE, fato esse que consta corroborado por parecer do LACTEC, inclusive, o processo licitatório se tornaria inócuo, uma vez que não haveria competição de fato. Ademais, com relação à participação societária minoritária da Sanepar no capital da SPE, de 40%,
Também não há que se falar em irregularidade, uma vez que a Lei Estadual número 4684 de 63, alterada pela Lei Estadual 12403 de 98, que é a lei de criação da Sanepar, expressamente permite a participação em sociedades ou empresas privadas, seja no âmbito majoritário ou minoritário. Por fim, em que pese a similaridade de objetos, a comunicação de irregularidade que foi apensada à presente representação apresenta um escopo um pouco mais extenso, e dos quais somente um, devido ao período de tempo em que foram praticados, poderia ser imputado aos ora interessados, que seria a alegada ausência de análise prévia dos repasses financeiros efetuados à CS Bioenergia após a sua criação. Sobre esse tema, é necessário destacar que, a partir da constituição da CS Bioenergia, do qual os ora interessados não participaram, conforme aventado em preliminar, tem-se que a empresa permanece válida e tem presunção de legitimidade até a presente data, pelo que os atos praticados posteriormente são atos de gestão. Ademais, a Sanepar sempre deliberou como acionista da CS Bioenergia e, devido aos quóruns estatutários de ambas as empresas, todos os repasses financeiros efetuados à SPE foram precedidos de intensa análise jurídica, técnica, financeira e sempre justificados mediante informações documentadas a fim de subsidiar o Conselho de Administração da Sanepar na tomada de decisão. Nesse cenário, portanto, não há como se entender que os repasses de recursos financeiros efetuados extrapolaram o padrão administrativo esperado, sendo caracterizados per si como os atos de gestão necessários à consecução do objeto da SPE criada, da qual a Sanepar é acionista, e, portanto, tem interesse em seu proveito econômico. Desse modo, cabe destacar, excelências, que os peticionários, os ora interessados, eles não participaram do processo de constituição da CS Bioenergia, bem como jamais se mostraram omissos, negligentes ou coniventes com qualquer ato irregular, notadamente por não integrarem a Sanepar no período em que os atos foram praticados, anos de 2013 e 2014, bem como por não possuírem atribuição estatutária ou poder legal para a reanálise de processos administrativos perfeitos e acabados em gestões anteriores. Portanto, diante do exposto e de todo o arcabouço probatório já encartado nos autos, é que se requer sejam julgadas a representação e a comunicação de irregularidade, acaso superada a preliminar de ilegitimidade passiva, que se espera seja acatada em relação aos ora interessados, que a representação e a comunicação de irregularidade sejam julgadas pela sua total improcedência, uma vez que restou amplamente comprovada nos autos a inexistência de qualquer ato irregular praticado pelos senhores Luciano Valério Belo Machado, Antônio Carlos Salles Bellinati e Glauco Machado Requião. Muito obrigada pela atenção, excelências.